Jeremias, capítulo 26, versículo 1 ao capítulo 27, versículo 22. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor: vá ao pátio do templo do Senhor e fale aos habitantes das cidades de Judá que vieram adorar no templo. Transmita-lhes minha mensagem completa, sem que falte uma só palavra. Talvez eles escutem e abandonem seus maus caminhos. Então voltarei atrás e não enviarei a calamidade que estou prestes a derramar sobre eles por causa de seus pecados. Diga-lhes, assim diz o Senhor, se vocês não derem ouvidos e não obedecerem à minha lei, que lhes dei, e se não derem ouvidos a meus servos, os profetas, pois eu os enviei repetidamente para adverti-los, mas vocês não quiseram ouvir, então destruirei este templo, como destruí Siló, o lugar onde ficava o tabernáculo. Farei de Jerusalém objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar na frente do templo do Senhor. Quando Jeremias terminou sua mensagem e disse tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o atacaram e gritaram: vamos matá-lo. Que direito você tem de profetizar em nome do Senhor que esse templo será destruído, como Siló? Que história é essa de que Jerusalém será destruída e ficará desabitada? E todo o povo o ameaçava em frente ao templo do Senhor. Quando os oficiais de Judá ouviram o que estava acontecendo, correram do palácio até o templo e sentaram-se para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. Os sacerdotes e os profetas apresentaram suas acusações aos oficiais e ao povo. Este homem deve ser condenado à morte. Disseram, vocês ouviram com os próprios ouvidos que ele profetizou contra esta cidade. Então Jeremias disse aos oficiais e ao povo: o Senhor me enviou para profetizar contra este templo e esta cidade. O Senhor me deu cada palavra que lhes falei. Se contudo vocês deixarem de pecar e começarem a obedecer ao Senhor seu Deus, ele voltará atrás e não enviará a calamidade que anunciou contra vocês. Quanto a mim, estou em suas mãos. Façam comigo o que lhes parecer melhor. Se me matarem, porém, saibam que estão derramando sangue inocente. Vocês, esta cidade e cada um de seus habitantes serão responsabilizados por isso, pois é verdade que o Senhor me enviou para dizer cada palavra que ouviram. Então os oficiais e o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não merece a sentença de morte, pois nos falou em nome do Senhor, nosso Deus. Então alguns dos anciãos e do povo se levantaram e falaram a todos que estavam reunidos ali. Disseram: Lembrem-se de quando Miqueias, de Moresete, profetizou durante o reinado de Ezequias, rei de Judá. Ele disse ao povo de Judá: assim diz o Senhor dos exércitos, o monte Sião será lavrado como um campo aberto. Jerusalém será transformada em ruínas, mato cobrirá o monte onde hoje está o templo. Acaso o rei Ezequias e o povo o mataram porque ele disse isso? Não, mas temeram o Senhor e lhe suplicaram por misericórdia. Então o Senhor voltou atrás e não enviou a calamidade que havia pronunciado contra eles. Estamos prestes a fazer grande mal a nós mesmos. Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, também profetizava nessa época em nome do Senhor. E, como Jeremias previu a mesma calamidade sobre esta cidade e esta nação. Quando o rei Jeoaquim, os comandantes do exército e os oficiais ouviram o que Urias disse, o rei planejou matá-lo.
Urias, porém, soube do plano e, com medo, fugiu para o Egito. Então o rei Jeoaquim enviou Elnatã, filho de Aquibor, e outros homens ao Egito para capturar Urias. Eles o prenderam e o levaram de volta ao rei Jeoaquim. O rei matou Urias com uma espada e mandou sepultá-lo numa vala comum. Apesar disso, Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias e convenceu o tribunal a não o entregar à multidão para ser morto. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Assim me disse o Senhor: faça um jugo, ponha-o sobre o pescoço e prenda-o com cordas de couro. Depois envie mensagem aos reis de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom por meio dos embaixadores que vieram ver o rei Zedequias em Jerusalém. Diga-lhes que transmitam esta mensagem a seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: com minha grande força e meu braço poderoso fiz a terra, todas as pessoas e todos os animais. Isso tudo é meu e posso entregá-lo a quem eu quiser. Agora entregarei suas nações a meu povo. Agora entregarei suas nações a meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo de seu controle, até os animais selvagens. Todas as nações servirão a ele, seu filho e seu neto, até terminar o tempo deles. Então, muitas nações e grandes reis conquistarão e dominarão a Babilônia. Submetam-se, portanto, ao rei da Babilônia e sirvam-no. Coloquem o pescoço debaixo do jugo da Babilônia. Eu castigarei qualquer nação que se recusar a servi-lo. Enviarei guerra, fome e doença sobre essa nação até que a Babilônia a conquiste. Não deem ouvidos a seus falsos profetas, adivinhos, intérpretes de sonhos, médiuns e feiticeiros que dizem: o rei da Babilônia não os dominará. São todos mentirosos, e suas mentiras os levarão a ser expulsos da terra. Eu os expulsarei e os enviarei para longe, e vocês morrerão. Mas a nação que se sujeitar ao rei da Babilônia poderá continuar em sua terra e cultivá-la. Eu, o Senhor, falei. Depois repeti a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá. Submeta-se ao jugo do rei da Babilônia e a seu povo, e vocês viverão. Porque você e seu povo morreriam? Por que escolher guerra, fome e doença que o Senhor trará contra toda nação que não se submeter ao rei da Babilônia? Não deem ouvidos aos falsos profetas que lhes dizem: o rei da Babilônia não os dominará. São mentirosos, assim diz o Senhor. Não enviei esses profetas. Eles contam mentiras em meu nome. Por isso expulsarei vocês dessa terra. Todos vocês morrerão, junto com todos esses profetas. Então falei aos sacerdotes e ao povo e disse: assim diz o Senhor: não deem ouvidos aos profetas que afirmam que em breve serão devolvidos os objetos preciosos que foram tirados do meu templo e levados para a Babilônia. É tudo mentira. Não lhes deem ouvidos, submetam-se ao rei da Babilônia e viverão. Por que provocar a destruição dessa cidade inteira? Se, de fato, eles são profetas e transmitem mensagens do Senhor, que orem ao Senhor dos Exércitos e supliquem que os objetos que restam no templo do Senhor, no palácio do rei e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas à entrada do templo, do tanque de bronze chamado Mar, das bases móveis e de todos os outros objetos cerimoniais. Nabucodonosor, rei da Babilônia,
os deixou aqui quando levou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, para o exílio na Babilônia com todos os nobres de Judá e Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos objetos preciosos que restaram no templo e no palácio do rei de Judá. Todos eles serão levados para a Babilônia e ali ficarão até que eu mande buscá-los, diz o Senhor. Então os trarei de volta a Jerusalém. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 ao 18. Finalmente, irmãos, pedimos que orem por nós. Orem para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e seja honrada por onde quer que vá. Como aconteceu quando chegou a vocês. Orem também para que sejamos libertos dos perversos e maus, pois nem todos têm fé. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. E confiamos no Senhor, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer aquilo que lhes ordenamos. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança que vem de Cristo. E agora, irmãos, não lhes damos a seguinte ordem em nome do Senhor Jesus Cristo. Mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós. Pois vocês sabem que devem seguir nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, queríamos dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Observem, quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nesta carta. Afastem-se dele, para que se sinta envergonhado. Não o considerem como inimigo, mas advirtam-no como a um irmão. Que o próprio Senhor da paz lhe dê paz em todos os momentos e situações. Que o Senhor esteja com todos vocês. Aqui está minha saudação de próprio punho, Paulo. Assim, faço em todas as minhas cartas, para provar que eu mesmo as escrevi. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Salmos, capítulo 85, versículos 1 ao 13. Senhor, abençoaste a tua terra, restauraste a condição de Israel. Perdoaste a culpa do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Reprimiste tua fúria, sim, refreaste tua ira ardente. Agora, ó Deus, de nossa salvação, restaura-nos. Deixa de lado tua ira contra nós. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás tua ira por todas as gerações? Não nos reanimarás para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, Senhor, e concede-nos a tua salvação. Ouço com atenção o que Deus, o Senhor, diz, pois ele fala de paz a seu povo fiel, que não voltem, porém, a seus caminhos insensatos. Certamente sua salvação está perto dos que o temem. Então nossa terra se encherá de sua glória. O amor e a verdade se encontraram.
A justiça e a paz se beijaram. A verdade brota da terra e a justiça sorri dos céus. Sim, o Senhor dará suas bênçãos. Nossa terra produzirá uma farta colheita. A justiça vai adiante dele e prepara o caminho para os seus passos. Provérbios, capítulo 25, versículo 16. Se você encontrar mel, não coma demais, para não enjoar e vomitar.